Boa tarde a todos. A gente vai dar início agora ao nosso segundo painel, quer dizer, a mesa 13 de seguros. E em nome do Fórum de Integração Brasil e Europa, eu quero cumprimentar todos os presentes e especialmente agradecer os nossos oradores. A professora Aline Garcia, que é professora da Escola de Negócios de Seguro. Muito obrigado, Aline, por ter aceito o convite. Meu querido amigo Eugênio Velasquez, muito obrigado por ter aceito o convite e estar com a gente. O Eugênio é um grande consultor do setor de seguros, foi executivo de uma seguradora, tem uma larga experiência, então é um prazer estar aqui com você. Quero cumprimentar também e agradecer o professor Marcelo Leal. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite. Marcelo também é professor da Escola de Negócios. E também ao Dr. Paulo Luiz de Toledo Pisa. Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Paulo também é professor, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Seguro. E também quero cumprimentar aqui e agradecer a minha querida amiga Sofia Vial por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Ela é Relações Governamentais do Mercado Livre. Assim como nós fizemos na mesa passada sobre instituições financeiras, também a mesa de seguros ela vai seguir a mesma dinâmica. É um trabalho que a gente tinha conversado junto com a coordenação. E a ideia qual é? Como a gente fala de regulação do futuro, a ideia é a gente passar uma primeira rodada para vocês se manifestarem, fazendo um diagnóstico dos problemas, dos desafios que a gente tem com a nossa legislação atual. E o que a gente pode projetar para o futuro. E aí, dado o adiantado da hora, essa rodada final, eu já vou deixar para vocês falarem e já fazer os seus cumprimentos, já as suas conclusões para a banca. Então, a gente faz um pouquinho mais de 10 minutos para cada um na segunda rodada. Então, vamos começar agora, já pensando nos problemas, nos desafios que a gente tem hoje. Aline, vamos começar com você. Então, você tem a palavra aqui para trazer as suas considerações. E, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, professor Ricardo, pelo convite. Eu queria mencionar também o professor Atalá, que é da organização também, do evento, do fórum, quem me fez esse convite diretamente. Bom, é um desafio estar aqui falando para uma plateia tão de alto nível e considerando também que o Dr. Márcio está aqui, nosso decano, que tão brilhantemente falou antes de nós, quase que esgotou, né? Mas seguros é um tema muito amplo, seguros é um tema muito importante para a sociedade. Nós temos no seguro uma possibilidade de segurança, uma ferramenta de segurança para a sociedade, para o mercado e até mesmo para a economia. Quando a gente fala de riscos aos quais todos estamos sujeitos, especialmente quando a gente percebe que a cada dia nós e o próprio Estado não conseguimos dirimir ou necessariamente evitar que esses riscos aconteçam, e principalmente suas consequências. E aí, citando riscos climáticos, que a cada dia nós vemos tragédias acontecendo, riscos políticos e sociais e sanitários, a gente acaba de sair, se Deus permitir, dessa pandemia, foram situações que, infelizmente, realmente não há uma ingerência, não há uma possibilidade de evitar. O que nós conseguimos fazer é mitigar essas consequências, esses danos que esses riscos causam. E o seguro, dentro dessa necessária atividade de trazer essa segurança, acaba sendo um serviço essencial para a sociedade, para a economia, um serviço que precisa ser tratado de uma forma diferenciada. O Dr. Márcio Coriolano mencionou, hoje no Brasil o seguro representa 6,7% do PIB brasileiro. É um setor relevante para nós considerarmos. E, dada a sua relevância, nós temos uma ingerência aí, então, para mim, por 3 perspectivas, né? A ingerência legislativa, já que o contrato de seguro ele é multidisciplinar, então nós temos o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a própria atividade seguradora, ela tem a ingerência da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Anticorrupção, enfim, muito regulado esse mercado quando a gente fala de legislação. E também ativamente pelo Poder Judiciário.
quando a gente trata aí dos contratos, necessariamente, quando são discutidos caso a caso no Poder Judiciário, nós vemos uma ingerência muito grande em situações que mudam, às vezes, a forma de atuação do mercado. E, falando mais especificamente do tema do nosso congresso, do nosso fórum, a regulação mesmo pelas agências reguladoras, pela SUSEP e, na verdade, dentro do Sistema Nacional de Seguros, pelo CNSP. Que, na verdade, tem uma função de regular, corrigindo as falhas de mercado. Mas, falando já dentro do que o professor Ricardo propôs, dentro desses desafios que nós temos hoje na regulação brasileira, a SUSEP ela tem desafios enormes de mercado, mas ainda se atém à forma e ao conteúdo dos contratos. Então, a gente ainda tem resoluções normativas que regulamentam o contrato de seguro, tratando das partes, tratando de prazo, de duração, de cobertura, de questões muito básicas dentro do contrato. Além disso, com um fim que a própria SUSEP tem de estimular o desenvolvimento do mercado, a livre concorrência e tudo mais, é óbvio que ela está atenta, então, às novidades que surgem dentro dessa sociedade que a gente vive, essa sociedade altamente complexa e de risco, que é uma sociedade que a cada dia percebe a necessidade de prevenção. Então, o seguro deixa de ter uma dinâmica somente indenizatório para ter uma dinâmica também de prevenção, que é necessariamente lá, né, a base do seguro, que é garantir ao segurado a mitigação aí dos prejuízos. Então, dentro desses desafios, a gente tem essa nova dinâmica, que é percebida através dessa sociedade de risco, dessas tragédias que nós vemos acontecer, e também das novas tecnologias. Nós temos aí várias formas de contrato, através da via virtual, apólices virtuais, né, a forma de ciência dos segurados em relação aos termos contratuais, a própria forma de contratação por Open Insurance, que foi mencionado no painel anterior, em que nós vamos ter aí o desafio da intermediação ou não do corretor de seguro, como se dá, quais são as oportunidades que esse corretor tem a partir dessa nova perspectiva de mercado. E também a questão do próprio risco. Quando a gente começa a analisar toda essa questão de banco de dados, de algoritmos, inteligência artificial, então, diante de toda essa tecnologia que possibilita aí várias análises do mercado e a atuação de uma forma bem diferente, isso acaba por interferir na própria disciplina do risco. Porque se antes a gente tinha uma assimetria de informação em relação ao segurado repassar informações necessárias para a assunção do risco pela companhia, hoje a companhia tem acesso a essas informações de uma forma bem diferente, muito maior, através desse banco de dados que é disponibilizado e compartilhado entre o mercado. Então, eu diria que seria uma assimetria de informações inversa entre segurado e segurador. Tem doutrinas que começam a discutir como seria, por exemplo, as obrigações, porque a gente começa a tratar, por exemplo, aqui na assimetria do dever de informação do segurado na hora de contratar. Por um outro lado, um dever de comunicar o sinistro. Será que a companhia, já tendo essa informação, ela isentaria o segurado de comunicar o sinistro, assim, digressões, né, que a gente começa a fazer diante de toda essa nova possibilidade. E a própria precificação do seguro. Também mencionando doutrinas muito recentes sobre o tema, que fala sobre a subscrição comportamental, que é uma subscrição que acaba olhando para o segurado e o seu comportamento e deixando de olhar para a massa crítica. E aí a gente tem, obviamente, benefícios e a gente tem prejuízos, né? Como prejuízos aí a questão de ocasionar discriminação entre segurados e a violação do princípio da socialidade dos riscos, que é uma base do próprio contrato de seguro.
Enfim, dentre essas questões de tecnologia, a gente viu muita evolução também durante esse período da pandemia, quando a gente deixa de ter a regulação presencial para uma regulação virtual, ainda que haja necessidade de uma vistoria de determinado dano, houve uma evolução significativa dessa questão da regulação. Então, como desafios, professor, sem querer passar o tempo e já resumindo a minha fala aqui, eu diria que o mercado de seguros tem desafios enormes relacionados à sociedade, à complexidade das relações negociais, que estimulam novos contratos e novas relações mais complexas, da própria questão da tragédia, ou dos riscos que são inerentes a tudo isso e que inevitáveis são também, e por conta das novas tecnologias que a gente vê atuando diretamente desde a contratação até a regulação do sinistro. Então, são questões bem relevantes aí para um desafio, para desafiar a regulação atual, que está muito voltada ao conteúdo do contrato, à forma do contrato. Então, seriam minhas colocações iniciais. Vou passar agora para o Marcelo, para fazer as considerações, mas antes, Marcelo, eu queria fazer 2 registros aqui, cumprimentar o Dr. Marcelo, do Procon Brasília, presidente também da Procons Brasil, que está aqui com a gente, e o Dr. Rodrigo Tritapepe, que é diretor de atendimento da Fundação Procon, que estão aqui presentes também com a gente, prestigiando. Obrigado, Marcelo. Muito boa tarde a todas e todos. Quero falar aqui da minha imensa responsabilidade, né, em falar para um público tão qualificado, falar também aqui, conversar, dialogar com colegas tão qualificados, né? A Aline, né, quero agradecer. Eu recebi o convite, né, a partir da professora Aline, representando aqui a Escola Nacional de Seguros, a antiga Escola Nacional de Seguros, a atual Escola de Negócios e Seguros, né? É importante fazer a menção porque essa instituição é antiquíssima, né? Então, a gente sempre, muitos ainda recordam, inclusive eu agora no ato falho, pelo nome antigo. Falar e agradecer aqui à professora Angélica Carlini, que chegou ao meu nome, né? E não posso deixar de agradecer aqui ao professor Ricardo Morichita, né, pelo honroso convite, e também ao professor Atalá Correia, que nos formulou, então, essa ideia de painel a respeito de um tema que nos é tão caro, né, os seguros. Mais uma vez aqui cumprimento meus colegas de mesa, né, e espero aqui poder colaborar, contribuir de alguma forma para esse tema que nos é tão caro, especificamente a regulação do mercado de seguros. E eu gostaria de iniciar as minhas reflexões dando um passo atrás. Importante restabelecer algumas, não pretensiosamente conceitos, mas algumas ideias. Eu gosto muito dos economistas. Fiz um trabalho, uma dissertação de mestrado, falando sobre análise econômica do direito. Então, portanto, né, fazendo aqui, quebrando uma simetria informacional com a assistência, a ideia aqui também, né, falar a respeito da minha formação e o porquê, então, né, das minhas opções em relação a determinados temas, né. É importante, né, que a assistência entenda, compreenda o porquê de algumas escolhas. Eu daria um passo atrás, então, refletindo, né, porque nós estamos falando aqui num fórum sobre os desafios da regulação, essa é a intenção. Por que que nós regulamos? Assim como lá atrás, Posner fez uma reflexão a respeito do porquê que as pessoas se organizam no formato de firma, por que que o homem se organiza no formato de empresa, de firma, para, de alguma forma, exercer atividade empresarial, para exercer atividade de comércio. Diz ele, para reduzir custos de transação. Diz ele, para que se tenha uma alocação eficiente de recursos e nós possamos, a partir de um feixe de contratos, um feixe de obrigações, reduzir custos de transação e tornar a atividade econômica mais eficiente. O professor Coriolano, presidente Coriolano, há pouco falou sobre o mutualismo. O mutualismo, mutatis mutandis, colegas, nada mais é do que isso. É a associação de pessoas a partir de uma atividade empresarial, o agente segurador, autorizado pelo Estado, que reúne pessoas com riscos comuns e, a partir daí, torna a gestão de riscos do ponto de vista atuarial econômico eficiente. Portanto, né, cobrindo riscos de uma forma racional e eficiente. Nem sempre as escolhas dos seres humanos são racionais, mas a ideia de uma atividade empresarial
que tem essa expertise técnica, matemática, atuarial, econômica, faz com que isso seja possível, né? Não por ficção, mas por uma atividade empresarial. Qual seria, né, então, o objetivo da regulação? Esse é o meu objetivo aqui, pretensiosamente, né, retroagir um pouco, e indo também na esteira do painel anterior, quando se falou sobre a história, e onde chegamos e o porquê chegamos. Num primeiro momento, nós tínhamos até a década de 70 do século passado, nós tínhamos apenas e tão somente o Código Civil de 1916, cópia do Código Napoleônico, regulando a operação de seguros. Melhor, regulando o contrato de seguros. E aí, pegando uma concepção, professor Ricardo, do maior contratualista contemporâneo que me parece, né? Enzo Roppo, fala o que é o contrato. O contrato são as vestes, né, de uma relação econômica. O contrato veste uma relação econômica, mas isso não é suficiente para uma operação tão sofisticada como o seguro. E nós, no Brasil, passamos muito tempo apenas regulando o contrato de seguros. No fim da década de 60, início da década de 70, quando nós tivemos, então, o advento do Decreto-Lei 7366, o marco regulatório que vige até hoje no Brasil a respeito da operação de seguros, e não mais apenas do contrato, mas da operação, o que nós temos como fato gerador de preocupação? Por que o Estado brasileiro se interessa, então, em regular essa matéria? Houve uma série de sinistros catastróficos que revelaram, à época, a insolvência do sistema. Incêndio de 2 montadoras, Volkswagen, a antiga Auto Latina, né? Fábrica Ford também. Tivemos uma fábrica de biscoitos que fornecia insumos para todo o país, também queimada. E tivemos um outro sinistro catastrófico também, de uma rede emissora de televisão. Aos mais jovens aqui, né? As emissoras de televisão já tiveram sua importância no mundo. Hoje não mais, tanto. Mas àquela época, àquele tempo, tinha uma importância em relação à comunicação extraordinária. Pois a partir desses sinistros e da lógica à época de imobilização de capital, as seguradoras, então, passam a ter um marco regulatório, cuja primazia é o equilíbrio atuarial, cuja primazia é a solvência, a capacidade de pagar sinistros. Então, nós temos uma virada de mindset extremamente interessante na década de 70. Nós mudamos. Então, a preocupação do regulador, à época, quando criado, e a Aline comentou muito bem aqui, né? Precisamos, né, setorizar. O verdadeiro órgão regulador do mercado segurador no Brasil é o CNSP. Nós temos uma atribuição residual reguladora da SUSEP, em que, embora a SUSEP tenha um protagonismo hoje muito grande, acaba, né, por ser o nosso referencial, mas a sua função primordial é a função fiscalizatória. A sua atribuição regulatória ela é residual. A partir daí, desta virada de mindset, nós temos uma preocupação com a solvência. E eu acho que me parece que esse é o grande desafio até hoje. Nós temos, na cultura do órgão regulador e do órgão fiscalizador, a preocupação com a solvência. E me parece que é essa grande mudança que nós precisamos fazer hoje no Brasil. Nos preocuparmos menos com a solvência, porque nós já passamos dessa fase, já pulamos esse degrau, já temos esse marco evolutivo bastante delineado. E como muito bem falou a Aline na sua fala, o órgão regulador, nesse afã, nessa preocupação com a solvência, procura desenhar até hoje os modelos de negócio, os contratos, o que me parece hoje não mais razoável. Um exemplo aqui, claro, a Circular 302, que ainda vige, nós estamos em consulta pública a respeito dos produtos de seguro de pessoas. A Circular 302, que, portanto, ainda é vigente, ela estabelece como cobertura obrigatória no contrato de seguro de acidentes pessoais, ou seja, um contrato do ramo de pessoas, o suicídio. E suicídio, senhores, não é acidente. Mas por quê? O Código Civil Brasileiro de 2002 estabelece como cobertura obrigatória, após 2 anos de contrato, no seguro de vida, a cobertura para suicídio, resolvendo um problema anterior que existia na vigência do Código Civil de 16,
o órgão regulador achou por bem colocar essa cobertura como obrigatória também no seguro de acidentes pessoais. O que nós temos aqui? Uma falha de governo. O órgão regulador, ao invés de prevenir uma falha de mercado, exercer a sua função ou corrigir uma falha de mercado, acaba criando um embaraço, acaba criando um problema, desenhando o negócio, na minha concepção, hoje, de uma forma exagerada. Já temos avanços. É importante, então, nós estamos falando de como a regulação como a regulação funciona, já temos avanços. A recente circular 639, que regula o seguro de automóveis, revoga 5 circulares e traz apenas o desenho fundamental dos contratos de seguro de automóveis, fazendo uma releitura importante, senhores. Por quê? As novas gerações hoje não querem ser proprietários de automóveis. Ninguém mais quer. Aquele nosso sonho, vou falar por mim, né, Ricardo? Eu, aos 18 anos, o meu sonho era ter um automóvel. Era o nosso desejo. As novas gerações não se relacionam mais dessa forma com o automóvel. E novos produtos precisam ser desenhados, estão sendo desenhados. Hoje é possível no Brasil se realizar um seguro de automóveis para quem não tem automóvel, a partir apenas da identificação da carteira de motorista. Ou seja, o perfil do motorista. É claro que as seguradoras vão precisar de muita expertise, de muita experiência para tornar esse produto mais viável do ponto de vista econômico e mais atraente aos consumidores. Mas já é um passo e já é importante. Então, me parece que nós temos um avanço regulatório. Estamos hoje priorizando muito mais a correção de falhas de mercado do que propriamente desenhando o modelo de negócios de uma forma pretensiosa. Não é papel do órgão regulador desenhar o modelo de negócios, mas sim e tão somente as linhas gerais. E aí as preocupações que me parecem contemporâneas, e aí já encaminho o meu encerramento. O órgão regulador, na minha opinião, precisa se preocupar com a proteção ao consumidor, precisa se preocupar com o aspecto concorrencial, mais uma vez protegendo o consumidor, porque a concorrência, o presidente Coriolano falou agora há pouco a respeito da história do mercado segurador. Nós tínhamos 5 players, hoje nós temos um número maior, bem mais intenso, de players, isso já é um avanço. Então, o aspecto concorrencial. Eu colocaria também, hoje, a questão anticorrupção. Esse avanço civilizatório que nós tivemos no Brasil em relação às medidas anticorrupção, me parece são, sim, um papel genuíno do órgão regulador. Então, me parece que o órgão regulador, a regulação de seguros no Brasil, tal qual outros mercados, precisa ter como norteador estes 3 pilares. A questão do consumidor, a partir da proteção da lei consumerista propriamente dita, em sentido estrito, o aspecto concorrencial, a questão e a questão também, um outro aspecto importante contemporâneo, que é a proteção de dados, que é um grande patrimônio hoje, intangível, por parte de qualquer cidadão. Então, me parece que esse quarteto, ligado também, então, eu acrescia aqui a questão das medidas anticorrupção, me parece que devem ser a grande preocupação de qualquer órgão regulador na maior parte dos mercados, especialmente os mercados ligados a trocas de bens intangíveis, de serviços, de obrigações, como é o mercado segurador. Então, professor Ricardo, assim, esperando ter respeitado o tempo, eu devolvo a palavra aos meus colegas de mesa. Obrigado, Marcelo. Excelente. Aqui a Aline também fez uma ótima exposição. Depois, quando a gente voltar, vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha e falar de consumidor. Mas antes disso, deixa eu agradecer imensamente a presença do Paulo. Paulo trabalhou na comissão do Congresso para a reforma da Lei de Seguros, né, Paulo? A gente tem informação disso também. E queria passar para você, Paulo, para você fazer esse seu diagnóstico, compartilhar com a gente o seu diagnóstico sobre os desafios. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer na pessoa do professor Dr. Ricardo Morishita o convite para que eu estivesse aqui presente. Agradeço indiretamente o Dr. Márcio Coriolano e o meu colega, Dr. Gustavo Palheiro, aí pelas indicações. Quando a gente vai pensar no futuro da regulação estatal, especialmente num setor como de seguros, eu acho que a gente tem que vestir a cabeça de Janus, né? Como fez Marcelo, a gente tem que olhar um pouco para o passado para poder olhar para o futuro.
nesse sentido, eu gostaria de, inicialmente, retomar uma observação feita aqui no painel anterior pelo professor Fernando Rodrigues Martins, para dizer que não o considero jurássico, como ele se autodenominou, muito pelo contrário, eu acho que ele está na ponta de lança ao recolocar em discussão a necessidade de que a dignidade humana e a pessoa esteja no centro da atividade regulatória. Isso é especialmente importante no mercado de seguros, porque foi dito aqui pela professora Aline, pelo professor Marcelo, e havia sido dito aqui já pelo Dr. Márcio Coriolano, que o seguro se baseia na mutualidade, na solidariedade de riscos, né? O que é mais justificativa para haver uma preocupação de prevenção e regulação no setor, né? Não vou me estender sobre isso, isso é conhecido. Mas meu diagnóstico, professor Ricardo, é a de que, retomando novamente uma expressão do Fernando Martins, no painel anterior, é que a atuação do Estado na regulação do setor de seguros no Brasil, especialmente nos tempos mais recentes, tem sido pouco empática e pouco simpática, no sentido por ele colocado, né? Isso talvez porque não existam parâmetros ainda muito completos, né? Embora o Decreto-Lei 73 de 66, né, que é um decreto publicado na época do governo militar, com o Congresso fechado, etc., ele tenha sido muito feliz ao estabelecer toda uma principiologia para a confecção de uma política de Estados para o setor de seguros. Estou muito feliz, né? E eu vou destacar apenas um aspecto. Logo no artigo 2º, ele vai dizer que a atuação dos órgãos regulador e fiscalizador do CNSP e da Superintendência de Seguros Privados, mencionados aqui já pela professora Aline, tem de se dar no interesse dos segurados e beneficiários de seguros, né? Em muitos casos não é isso o que vem acontecendo. Por essas e outras razões, talvez por existir um vácuo legislativo, professor Marcelo, na realidade, do ponto de vista do contrato de seguro, a Superintendência de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Seguros Privados, eles exercem a sua discricionariedade indo contra a lei e além da lei, em muitos casos. Acho que se nós passarmos o pente fino da legalidade nas circulares e resoluções do mercado do setor de seguros, não fica muita coisa em pé, né? Como mencionou aqui o professor Marcelo, quem cuida da regulamentação, melhor dizendo, do mercado de seguros, do setor de seguros, é o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é um conjunto de ministros de Estado, que, na realidade, não se reúnem, embora exista uma previsão em algum normativo desse que eles devem se reunir. E, na verdade, quem estabelece toda a política de seguros no Brasil é a Superintendência de Seguros Privados. O superintendente tem assento no Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP ela elabora a norma, vai e colhe as resoluções, né, do Conselho Nacional de Seguros Privados, vai e colhe a assinatura dos ministros e pronto. Na prática é assim que funciona. A SUSEP não é um órgão fiscalizador, tem uma regulação subsidiária, mas, na verdade, é ela que faz a regulação fundamentalmente, na prática, na vida concreta, né? Infelizmente, nem sempre com muita felicidade, né? Nós sabemos que, na maior parte das legislações nacionais, há 2 diplomas básicos. Há uma lei de controle e uma lei de contrato, né? No Brasil, nós temos a lei de controle, que eu já citei aqui, o Decreto-Lei 73 de 66, que é da década de 60, não da década de 70, do governo militar, como já falamos, e que retoma, na realidade, ele não dissente tanto assim do decreto de 1942, em pleno Estado Novo, né? Que veio a reboque da nova constitucionalização então existente, com o propósito de regulamentar o setor de seguros. Aliás, desde o regulamento Murtinho, que é de 1905, já se tem uma preocupação com a regulamentação do setor de seguros. Em 42, não só a guerra, mas também o que motivou a regulamentação e a intervenção do Estado no setor de seguros, ademais da mutualidade íncita a todas as operações de seguros, foi uma evasão de divisas que ocorria muito na forma de prêmio.
para o exterior, porque vinham aqui operar seguradoras estrangeiras, sem aqui terem reserva, sem se constituírem aqui, enfim, de uma maneira, salvo raras exceções, como algumas companhias mais do que centenárias que ainda temos aqui. Então, houve um grande movimento de evasão de divisas e se resolveu criar, com uma concepção de desenvolvimento da década de 30 a 40, um mercado de seguros nacional. Essa concepção desenvolvimentista foi retomada em 66, 67, e ela encontrou eco na Constituição de 1988, no sentido de se criar um mercado interno, se promover o desenvolvimento do mercado local, em conjunto, claro, em bases equilibradas e compassadas e recíprocas com o mercado internacional. Então, nós temos uma lei de controle que, por mais criticável que seja, é uma lei que está aí, que tem tido aí uma vida muito grande, muito presente na sociedade, etc. Por outro lado, no Brasil, diferentemente de quase a totalidade das jurisdições, nós não temos uma lei autônoma disciplinando o contrato de seguro. Como mencionou aqui o professor Marcelo, trata-se de um capítulo inserido lá no Código Civil. Nós já tínhamos um capítulo no Código Civil de 16, e depois temos agora no Código Civil de 2002 o capítulo 15, regulamentando o contrato de seguro. Só que o Código Civil de 2002, ao menos em matéria de seguro, já nasceu velho. Não somente por conta de todo o tempo de tramitação que ele levou. Ele procurava, especialmente em função mas não apenas em função desse tempo de tramitação que ele levou. Ele foi reelaborado pelo professor Fábio Comparato na década de 70, mais ou menos, mas é basicamente uma cópia da legislação francesa de 1930, um pouco adornatada, atualizada para a década de 70, mas basicamente uma cópia da lei de seguros francesa de 1930, sem todas as regras que foram agregadas à lei francesa de 1930. Então, nós temos aí um Código Civil que nasceu velho, pelo menos em matéria de seguros. A questão do suicídio foi citada aqui. Na realidade, há visões diferentes, Marcelo. Na literatura de medicina legal, por exemplo, eu conheço um caso de suicídio voluntário, premeditado mesmo, que é o caso do casal Laforgue. Era um casal francês que ganhou na loteria e fizeram um pacto entre eles, inclusive registrado nos tabeliões locais, não sei como se chamam, no sentido de que eles iam gastar todo aquele dinheiro que eles ganharam, mas se acabasse o dinheiro, eles ainda estivessem vivos, eles se suicidariam. E foi o que aconteceu. De todos os casos previstos, discutidos na literatura médica, esse é o único caso de suicídio acidental, digamos assim. Mas essa é uma outra discussão, a gente pode continuar depois. Então, o grande gargalo aqui no Brasil é a legislação, a ausência de uma lei de contrato de seguro autônoma, como tem em quase todas as outras jurisdições. Inclusive aqui em Portugal. É recente a última lei de seguros. O professor José Carlos Moitinho de Almeida tem um artigo muito interessante comparando a lei portuguesa vigente com o projeto de lei de contrato de seguro brasileiro, que está em tramitação já no Senado Federal, depois de ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Muito elogioso, dizendo, inclusive, que é muito mais avançado do que a maior parte das legislações, inclusive que a portuguesa da qual ele havia participado. Mas, voltando à atuação do Estado, eu vou ser bastante breve, eu vou citar aqui 3 exemplos de como ela pode ir contra ou além da lei. Um desses exemplos que nós podemos invocar a Resolução 407, que foi tratar dos seguros de grandes riscos, que, em nome de uma liberalização, esqueceu do resto.
Por exemplo, no artigo 4º vai dizer que o contrato de seguro de grandes riscos, que é um conceito vago, não existente na legislação brasileira, tentativa de aproximação com o regime europeu, diz que pode ser livremente pactuado, que a intervenção estatal vai ser subsidiária e excepcional, que os planos de seguro não estão sujeitos a prévio protocolo junto à Superintendência de Seguros Privados. Agora, isso pode funcionar bem na Europa, mas no Brasil, o seguro de grandes riscos, hoje em dia, ele é fornecido basicamente pelos resseguradores internacionais. As grandes seguradoras brasileiras se demitiram dos seguros industriais. Eles viram que se ganha dinheiro com os seguros de massa, não com os seguros industriais, com os seguros de grandes riscos. E agora, as poucas seguradoras que ainda operam no Brasil, que são seguradoras de capital estrangeiro, elas vêm e trazem a reboque o anteparo dos seus resseguradores internacionais, e esse anteparo é pouco feliz. Pouco feliz. Se você pegar e comparar o seguro do metrô de Londres com o seguro do metrô de São Paulo, com o seguro do metrô do Cairo, você vai verificar que o seguro do metrô de Londres é um all risks típico, cobre todos os riscos possíveis e imagináveis. O seguro do metrô do Cairo não cobre quase nada, só talvez o TBM, o Tunnel Boring Machine, que faz a obra de perfuração. O seguro do metrô de São Paulo cobre um pouco mais que o seguro do metrô do Cairo, mas poderia cobrir muito mais. E nos tempos, isso que é incrível, nos tempos do nosso mercado de resseguro monopolizado, quando ele funcionou bem, porque nos últimos tempos ele não funcionou bem, pelo contrário, o seguro era muito maior, muito mais amplo, os seguros de riscos de engenharia, de riscos operacionais, eram all risks, não eram seguros de riscos nomeados, nada assim. Quer dizer, a que interesses atende essa resolução 407 do Conselho Nacional de Seguros Privados, ou da SUSEP, como queiram, eu não sei bem dizer. Certamente não são aqueles interesses dos segurados e beneficiários seguros a que essa atuação deveria se voltar. Outro exemplo é o que diz a recente circular SUSEP 642 de 2021, que estabelece o regime da aceitação expressa dos contratos de seguro. Ora, o regime de aceitação, de contratação de seguro, o seguro sempre foi um seguro contratado entre distantes. O segurado formula a oferta ou proposta, não é o fornecedor. Isso que é interessante. Não é que nem presume o Código do Consumidor. A oferta de contratar, a proposta de contratar, vem do segurado. E a seguradora é que aceita ou recusa. É claro que a proposta é feita dentro dos requisitos postos pelo segurador previamente, que ele tem de preencher, informar o risco, responder questionários, dependendo aí da modalidade de seguro. E a seguradora sempre teve 15 dias para recusar o risco, expressamente, se ela não quisesse aceitá-lo. A aceitação era tácita, é o regime que está no Código Civil, é o regime que está no Decreto-Lei 73, está no Decreto 6459, que regulamenta o Decreto-Lei, o regime da aceitação tácita. Aí vem uma circular da SUSEP e fala que é obrigatória a aceitação expressa. Se não tiver aceitação expressa do segurador, mediante emissão da pólice, o que seja, não tem contrato de seguro formado. Quer dizer, ela foi contra a lei, ela não foi além da lei. E, finalmente, para não me alongar muito, a ainda vigente resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados 225 de 2010, diz que o ressegurador tem tem o controle da reclamação de sinistro, quando ele tem a maior parte do risco, o que já é uma incorreção técnica, porque o ressegurador cobre o risco da seguradora, não o risco do segurado, senão o Toninho da padaria vai ter que discutir o sinistro dele com a rainha, com as cortes da rainha em Londres, E que também vai na contramão da própria lei complementar que abriu o mercado de resseguro à iniciativa privada, que estabelece lá no artigo 14 que não há relação entre segurado e ressegurador. Isso para dar alguns exemplos. Se nós seguíssemos, por exemplo, um parecer citado pelo Dr. Márcio Coriolano no painel anterior, que foi o parecer AGU de 1996, aprovado pelo presidente da República, pela presidência da República, à época o Fernando Henrique Cardoso, esse parecer que
mostrou que, frente à Constituição de 88, não havia como você fazer, no setor de seguros, distinção entre capital nacional e capital estrangeiro, e que, portanto, permitiu que capital estrangeiro viesse a participar das empresas de seguros, diz claramente que a Superintendência de Seguros Privados, ao fazer essa distinção, estava indo contra e estava indo além da lei, né? E que ela não respeitava o espaço de discricionariedade. Espaço de discricionariedade que, se você pegar, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ministro Celso de Mello, 4015, né, com apoio no professor Jorge Miranda, vai dizer que não existe no sentido preconizado pela SUSEP, que ela não pode nem ela não pode inovar o ordenamento, ela não tem competência, que está reservada ao Congresso Nacional, de emitir uma estatuição primária, inovar o ordenamento. Ela pode descer a minúcias, regulamentar, colocar limites, valores, etc. Mas não, como está nesse parecer, está em tantos acórdãos, chegar a esse ponto. Então, pensando no futuro, né, pensando nas novas tecnologias aplicadas à subscrição do risco e às regulações de sinistros, nós precisamos ter em conta a necessidade de uma lei sobre o contrato de seguro, e a gente tem essa lei atualizadíssima, né, que foi sendo atualizada durante todo o processo legislativo, desde 2004 até hoje, que está prestes a ser aprovada pelo Senado Federal, que é o projeto de lei do Congresso. Eu já esqueci o número. Tenho aqui anotado, só um segundo. PLC 29 de 2017. O PLC 29 de 2017, a regulamentação ela é bem equilibrada, ela traz o segurado para o âmago do contrato de seguro, ela se limita ao contrato de seguro, é verdade. Ela tem também o viés de proteger as seguradoras e o fundo mútuo por elas recolhido. Então, ela dá bases bem mais equilibradas para que a regulamentação futura, principalmente nesses mercados altamente tecnológicos, possam seguir aí em boas bases. Me perdoem se eu extrapolei o tema, mas assim eu não disse menos porque não poderia dizer mais. Muito obrigado, Paulo. Estava te ouvindo aqui, eu esqueci de marcar o tempo. Que eu fui indo, mas foi ótimo, ótimo. Deixou bastante pano para manga aqui para a gente. Velasquez, agora eu quero te ouvir. Acho que tem bastante coisa que o Paulo trouxe, com o Marcelo, a Aline. Vamos te ouvir um pouquinho. Obrigado por ter aceito o convite, viu, Velasquez? Uma alegria estar com você aqui. Prazer é todo meu, Mochito. Você não sabe como eu estou feliz com o convite e com a honra de estar no Fórum Internacional Brasil-Europa. Bem, né, desde que eu comecei o meu currículo, tá, em vendas externas, com produtos alternativos e produtos populares, aos 8 anos de idade, eu vendia bala no trem. Né? Então, esse é o meu currículo. Né? Então, vou procurar, de tudo que foi falado, de números, de conceitos, de leis, tá? E fazer, talvez, o que eu saiba ainda fazer melhor, né? Que é tentar vender uma ideia. Para mim, nos anos 70, nos anos 80, o país ele tem uma instabilidade social, econômica, educacional, uma série de lacunas muito grandes, e os bancos faziam as suas atividades e algumas seguradoras já apareciam com mais de 30, 40, 50 anos. Isto não era o suficiente para poder fazer o que nós descobrimos numa determinada hora com grande veemência. Quanto mais gente tiver num programa de mutualismo, mais a gente espalha o risco, mais a gente reduz o preço, mais a gente espalha. Esse desafio, ele é de 70, ele é de 80, mas é de hoje também. 42% da população brasileira na classe A e B não paga seguros que não seja seguro
corporativo das empresas que trabalham ou dos negócios que fazem. Poucos são aqueles que tiram dinheiro do bolso para comprar seguro. Ou seja, essa é a promised land do seguro no mundo. Tem toda uma carreira cultural, tá, de awareness que vai crescendo. Os bancos entram nos anos 80 de uma maneira diferente. Aparece um senhor que está aqui presente, o senhor Márcio Coriolano, tá? E faz com que o mercado tenha um grande choque, que tenha que enfrentar da noite para o dia, não mais 10, 12, 15 concorrentes concentrados. Passamos a encarar 50 seguradoras a mais, com a abertura das possibilidades das seguradoras virem atuar quando o presidente lá da SUSEP, fazendo uma das grandes viradas para o mercado em função da sociedade, em função do consumidor, porque eles vinham com novas técnicas de subscrição, novas técnicas de elaboração de produtos, novas técnicas de distribuição e utilização de redes não ligadas ao mundo financeiro, e começaram a ter taxas que as seguradoras cobravam 0,42 por mil, e hoje não fazem por mais de 0,19. Essa competição, tá, ela proporcionou o quê? Que o seguro seja falado de uma maneira, tá, muito diferente do que era no passado. Hoje, se alguém, tá, vai comprar uma casa de um seguro habitacional, tá, e ele chega em casa, ele não diz mais para a esposa: fui comprar um apartamento e fui obrigado a ter um seguro habitacional. Ele sabe que aquele seguro habitacional, a ele faltar, será a garantia do pagamento daquilo. O meu pai disse para minha mãe que comprou um terreno e, Nair, fui obrigado a comprar um tal de seguro. Meu pai está com 97 anos, fez agora domingo. Imagina como era a consciência e de um militar, não era uma pessoa hipossuficiente para seguros. Então, há uma coerência muito grande entre a regulação e o regulado. Ela é ajustada a cada fase e muito bem ajustada, porque cabia, já foi dito aqui, ao regulador, ao supervisor, manter a solvência e a solidez do mercado para proteger uma sociedade e uma população. E com cada vez mais isso fosse espalhando, não em termos de uma coisa chamada microseguros, e sim em termos de uma coisa chamada seguros inclusivos. Os anos 90 não é o ano, tá, de ouro da tecnologia. É de maneira isolada. Hoje, todas as indústrias, todos os comércios, se quiserem se falar, tá, os sistemas se falam normalmente. Quando a primeira seguro internacional veio aqui para vender seguros através de uma grande corretora de seguros, levou 2 anos e meio para que o computador da seguradora falasse com o computador da corretora, falasse com os instrumentos de cobrança do cliente. Hoje, numa API, isso é feito em horas. Porém, tá, aparece 2 casos. Um muito bem estruturado e um de teste, utilizando correspondentes bancários. Porque a inclusão e o aparecimento do correspondente bancário no sistema financeiro é para a inclusão financeira. E as seguradoras, 2, notaram isso. Vou atrás desse negócio. A legislação permitia? Claro que sim. Tudo dentro do ato regulatório
vigente. Ele evoluía no tempo, ia cada vez mais se sofisticando, se adaptando, mas por uma necessidade da seguradora. E o regulador não negou isso. Porque se não negasse isso, o penúltimo superintendente da SUSEP não teria entregue a primeira seguradora digital do país. Ainda tem digitalização naquela truchonga. Uma coisa tão bonita, tá? Tão certinha, inteligente, tem a apólice, tem um resumo de compras, sabe, Rodrigo? Claramente dizendo o que tem direito, o que não tem direito, o que cobre, o que não cobre. Porém, no ato regulatório ainda, é obrigado a enfiar a sistema dentro as condições gerais com 65 páginas. O cliente não vai ler, e se ele tiver que reclamar, ele vai dizer nesse papelzinho aqui. Tá? E o cliente, quando o cliente reclama, eu fui diretor de ouvidoria, doutor Márcio Coriolano também foi, é um motivo de comemoração. Porque a gente está descobrindo que o cliente está descobrindo seguros e a gente não deve só caprichar na excelência daquilo que fazemos, e sim daquilo que nós não educamos. Então, terminando essa primeira fase, porque da caixa preta fica para o final, não dá para deixar de nominar as duas seguradoras iniciais. A Caixa Econômica, através de suas lotéricas, de correspondentes bancários, vende, numa operação efetiva e exitosa, seguros há mais de 10 anos. O Banco Bradesco, depois de uma travessa de batalha, conseguiu finalmente emparear o computador do banco com o computador da seguradora, e vende em 1.800 correspondentes bancários. Poderia estar numa velocidade maior, mas é o que se pode para o momento. Tá? E o segundo exemplo é a IUSE. A IUSE é uma seguradora digital, tá? Que também tem um centro de atendimento aqui em São Paulo, comandado pela Nathalie. Tá? E ele fala o seguinte: bora pagar? Bora fazer isso? É a linguagem do cliente sendo falado de uma forma que todo mundo não copiou. Todo presidente de seguradora recebeu de sua diretoria a seguinte: chefe, a nossa seguradora digital inaugura mês que vem. Marco Rossi morreu há 6 anos. No Bradesco não tem seguradora digital. Tem atendimentos digitais para uma série de produtos, para uma série de serviços. Tudo bem. O modelo de negócio escolhido foi esse. Vamos preservar o atendimento ao cliente e depois vamos buscar a prospecção. A IUSE, ela não foi feita para vender seguros pelo aplicativo. Eu sou o user há 4 anos. Tá? Tem todo o meu histórico aqui, do que eu fiz, do que eu mudei, do que eu não mudei, venceu o cartão, trocou o endereço. Tá tudo. Tem um históricozinho todinho lá. E se eu não me achar satisfeito, eu converso com o Avatar. Se eu não me achar satisfeito, eu converso com o chat. Se eu não achar satisfeito, eu vou no e-mail. Se eu não estiver no e-mail, eu posso falar também por telefone. Tá? Então, o regulador permitia, tudo isso permitia. O que falta é a continuidade do assunto depois. Criatividade, coragem, inovação e determinação para fazer mudanças. Velasquez, vou ligar para o Marcos, lá, presidente da IUSE, e dizer que ele precisa. Ele arranjou um grande patrocinador aí. Muito bom. Em todas as reuniões, dentro da Bradesco, eu ainda sou consultor e faço certo. Não, excelente.
Excelente. Obrigado, Velasco. Era só copiar. É HTTPS, quebra o primeiro paradigma, tem que ser ambiente seguro. E login e senha, tá? É legal pra caramba, né? Para Mercado Livre. Para nós, login e senha, doutor Rodrigo, só precisa aparecer para ele confirmar a venda que ele fez. Qual é o cara que vai... Alguém que acordou com vontade de fazer exame de sangue hoje? Tá? Ou de bater com o carro? Falei, acordei com uma vontade danada de bater com o carro, de exame de sangue. É um ato imprevisível, aleatório, independente da nossa vontade, uma série de coisas. Agora, eu vou entrar com login e senha se eu quero saber qual é o produto daquela seguradora? Mas na regra fala que tem que ter login e senha. Só que o cara da IUSE descobriu como faria isso na confirmação para ele baixar e receber a proposta, o resumo de compra e as condições gerais. E se ele não fizer em 3 chamadas, faz ou não quebra o billing do cartão de crédito ou devolve o dinheiro para o cliente. Normalmente. E outra coisa, procura que acha rapidinho que tem um lugar aqui escrito assim, cancelar. Tá? Muito bom, Velasquez. Obrigado. Bom, Sofia... Não, mas é bom assim, né? Já faz esse debate mais aberto. Sofia, te agradecer ter aceito o convite. E acho que agora o Velasquez já puxou aqui toda uma linha para você falar um pouquinho, né, da inovação, falar um pouquinho do Mercado Livre e da sua visão em relação ao Insurance Tech. Vamos lá. Obrigado, Sofia. Bom, primeiro eu queria novamente agradecer ao Ricardo pelo convite. É sempre um prazer estar perto do Ricardo, do Morishita, né? A gente tem várias formas de chamar carinhosamente o Mori, né? Cada um chama ele de um jeito, e estar perto dele é sempre inspirador, é sempre calmante, né? O Morishita, ele é um calmante de todos, assim. Então é uma delícia estar perto dele. Eu que sou um pouco agitada, chego perto dele, relaxa, assim, né? Velasquez, até aproveitando aqui, peguei meu voo de Brasília para cá e bateram no meu carro. Eu comprei internet no voo e acionei a IUSE, né? Porque eu também tenho IUSE para todos os carros lá de casa. Já o cara que bateu não tinha seguro, enfim, aquelas coisas todas. Já acionei, tudo certinho lá, é rapidinho. Realmente, acho que é um produto que eu estou há tempos também já utilizando em todos os carros lá de casa. E eu acho que tu trouxeste algo que é importante para todos os setores. Criatividade e inovação, né? Empreender assumindo riscos. Acho que esse é o DNA MELI, né? Que a gente chama DNA Mercado Livre. O nosso primeiro pilar é empreender assumindo riscos. Estamos em beta contínua. Isso é verdade, a gente vivencia, experiencia isso todos os dias. E eu estava me lembrando de um livro que eu li há algum tempo atrás, do Pierre Levy, que chama Cybercultura. E o Pierre Levy diz que a tecnologia, ela não pode se dizer que a tecnologia impacta a vida das pessoas, né? A tecnologia é feita por pessoas. É mais ou menos como aquela ideia de Hannah Arendt sobre política, né? Então a gente cria a tecnologia aqui entre nós e precisamos viver com a tecnologia. Por que o consumidor em 2022 vai querer algo complexo? Por que querer algo complexo? E aí até eu assisti o painel anterior, também super interessante, e aí fiquei me perguntando, todos aqui que são brasileiros usam Pix. Todos nós usamos Pix. Acho que o Pix revolucionou o mercado financeiro de uma forma que não se imaginava antes, né? Vai para a beira da praia, come um queijinho coalho, chega para o tio e diz, putz, estou sem dinheiro, posso passar um Pix? Está resolvido o problema. E o Pix, ele é um modelo para o mundo todo. É óbvio que a gente tem problemas, tem problema no boleto, tem problema no Pix, tem problema no cartão de crédito, né? Assim, pelo volume de negociações que a gente vai ter problema em tudo que é coisa. Será que não está na hora da gente criar um Pix do seguro? E aí
tô levando aqui aos extremos, tá, Coriolano? Na minha opinião, sim. Precisamos ter um Pix do seguro. E assim, o Pix é um dos elementos lá de um dos Opens, né? E eu venho do direito do consumidor, né? Acho que direito do consumidor é a minha formação desde sempre, desde quando era estagiária do Procon até ser diretora do Procon, presidente da Procons Brasil e agora Mercado Livre. E o elemento volitivo do consumidor, ele tem que ser o número 1 no produto, né? Então, hoje o consumidor, ele quer o quê? Eu ouvi várias vezes as pessoas repetindo, a gente precisa entender como é que funciona o contrato de seguro. Eu acho que sim, é importante que todos conheçam, a gente precisa democratizar o conhecimento, né? Então, outros 2 pilares que eu acho que são relevantes de uma empresa grande, como é a Mercado Livre, que eu diria que a empresa mais valiosa da América Latina hoje, ela tem alguns pilares. Democratizar o comércio eletrônico e democratizar o dinheiro, né? As finanças, através do seu mercado pago. E agora também democratizar as entregas. Estava até mostrando para o Morishita, a gente fechou hoje um acordo com o Gol, linhas aéreas, por 10 anos. E as nossas entregas, que levavam de 7 a 10 dias no norte do Brasil, passarão a levar de 1 a 2 dias. Então, é realmente um marco. E como funciona isso? A democratização do comércio, a democratização da informação, a democratização do conhecimento, né? Assim, acho que Ponte Miranda é um referencial para qualquer um que faz direito. Mas será que dá tempo de todo mundo sentar e ler Ponte Miranda e refletir como é que o Ponte Miranda vai me levar a alguma coisa no contrato de seguros? Não sei, é necessário. A gente precisa de técnicos que façam isso. Mas para a pessoa comum, será que ela precisa ler Ponte Miranda? Acho que não. Acho que está na hora dos Opens. Acho que a gente precisa sentar e olhar para todos os Opens. A gente está discutindo até a Open Delivery hoje no Brasil, né? A gente está discutindo modelos onde a concorrência possa fazer de verdade parte da vida do consumidor. E aí, obviamente, eu ouvi também com muita atenção... Me diz quando que eu tenho que parar de falar, Morishita, que eu falo muito também. Eu ouvi também a fala da Aline, quando ela disse, olha, a gente tem ingerência legislativa, ingerência do judiciário, ingerência das agências reguladoras. A gente não pode criar barreiras concorrenciais por meio de nenhuma das ingerências. E esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente vai falar de regulamentação, por qualquer órgão que seja, Banco Central, CADE, Anatel, qualquer uma, a gente não pode colocar obstáculos regulatórios para que não entrem novos players. Não significa que a gente não tenha que medir riscos, ou que a gente não tenha que ter uma regulação prudencial, ou que a gente não tenha que experimentar, ou que a gente não tenha que olhar antes de entregar tudo. Agora, a gente não pode mais ficar fechado. Na minha opinião, a gente precisa de um Pix Coriolano do seguro. Claro. E acho que a gente precisa desse Pix urgente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de seguros, tá? Tem até seguro total para o meu filho, assim. Eu faço seguro para tudo. Se puder fazer seguro para o cachorro, estou procurando um seguro para a beleza do meu filho agora, que ele é muito lindo. Mas a gente precisa entender como isso vai funcionar numa sociedade de consumidores desinformados que estão se bancarizando, né? E que precisam de drops de informação. Eu não posso pensar que o consumidor vai ler Ponte Miranda para assinar um contrato seguro. Eu preciso simplificar ao máximo. E eu acho que a Yuzi tem, sim, um grande papel nisso, né? Como é o nome mesmo do... Klaus. Então, eu me lembro de ouvir o Klaus falando, e ele dizia o seguinte... eu preciso que seja simples, eu preciso que o cara entre ali, entenda como é que funciona e bora pagar. Então, precisa democratizar o seguro. E como democratizar o seguro é que eu acho que é a questão aqui. E aí concordo muito que a gente precisa experimentar, o testar, eu concordo mais do que nunca, mas não há mais tempo a perder numa sociedade que se bancariza, numa sociedade em que quer
respostas prontas e rápidas e em que ferramentas de seguro tecnológico precisam ser aplicadas, porque a gente já tem tudo. A gente já tem LGPD, a gente já tem CDC, a gente já tem cadastro positivo, a gente já tem Código Civil, a gente já tem recurso repetitivo, a gente já tem uma infinidade de mundos. A gente precisa entender como a gente vai tratar essa demanda do consumidor. Então, democratizar, na minha opinião, tem que ser a linha número 1 de qualquer negócio que quer passar a existir em uma economia de intermediação, que é o que a gente vai passar a experimentar a partir de agora. Obrigada. A gente está bastante atrasado no nosso evento. O professor Guilherme está aqui para o próximo painel. Não está ninguém atrasado, não. Eu tenho um outro painel daqui 10 minutos. Mas, Márcio, se você quiser fazer a sua colocação, depois a gente já faz aqui uma última rodada para fechar direto. Pode ser? Mas é só um ponto, sabe? Porque eu estou tão encharcado com esse negócio de Open Insurance, né, que acho que é preciso ter noção exatamente de o que está falando. Tá? Porque o Pix, né, o Pix é uma transação bancária de forma mais fácil. Só isso. Eu decido comprar alguma coisa do Paulo. Não, Paulo, vou comprar um negócio e tal. Ah, tá bom, custa tanto, mas tá bem. Então, eu passo um Pix para ele e compro mercadoria. Simples assim, tá certo? Né? Um depósito bancário, só que de forma mais fácil. Até aí, nada demais, né? Exceto, por exemplo, ontem eu estava aqui no hotel e liguei a televisão e tal, aí fui para a Record, que fora a Globo é o único canal que o hotel aqui, com as notícias do Brasil, tem, né? E estava dando exatamente o exemplo de um Pix, né, na mercearia, que a moça chegou lá, pagou lá, encheu o carrinho, né, de mercadoria e passou um Pix. Só que a dona da mercearia, ela não sabia que ela tinha agendado um Pix. O que a meliante, vamos chamar assim, né, que está fazendo essa compra dessa forma, fez? Né? Como era agendamento, ela saiu da loja, botou a mercadoria no carro e cancelou o Pix. Né? Então é preciso que o consumidor fique atento. Mas está aí, mas é simples. Gente, imagina um Pix, que é o fim último, né, do Open Insurance, em que alguém, né, decide comprar ou trocar, o que é mais complexo ainda, o seu seguro de vida por um outro seguro de vida, baseado em meras informações do produto que ele tem, então, no site, sem ele saber exatamente o que ele está fazendo. Sabe o que acontece no final disso? Judicialização. Porque se ele não tiver, efetivamente, poder para entender o que ele está comprando e ceder o impulso, né, de dar... Não sei se você sabe como é que vai funcionar esse admirável mundo novo, né, que pretendem do marketplace. É assim, conta bancária de A contra a conta bancária de B, e no meio tem alguém que está fazendo uma transação bancária, simplesmente tirando o dinheiro do segurado aqui, passando para a seguradora A e B. É assim que querem que funcione. Está ótimo, gente, não, nada contra. Só que não é um produto qualquer. Eu não estou comprando a mercadoria na mercearia do seu Zé. Certo? Não é isso que eu estou fazendo. Né? Eu estou comprando um produto que tem, além de uma complexidade grande, uma sensibilidade política, econômica, emocional, que dá aso e vez a todo tipo de digitalização. Digitalização é isso. Olha, eu comprei alguma coisa errada, eu sou hipossuficiente, vem cá, e tu imagina, né? O judiciário vai deitar e rolar. Desculpe a forma assim, bem simples. Né? Vai falar o seguinte, olha, alguém explicou mal para essa pessoa, né, o que ele está comprando naquele momento. Então, nada contra o Open, nada contra, ao contrário, a favor. Né? Eu sou meio moderno, como dizem os nordestinos, nada contra, não. Certo? Agora, é um produto completamente diferente. O doutor Paulo colocou aqui com muita propriedade, né, que por muito menos, né, no sentido de quem está fazendo a transação, precisa tomar cuidado, né, com a legalidade dos atos, né, com os atores que estão se elegendo, né, enfim, com todo o amparo legal que um sistema desse, que é muito bonito porque ele é tech, né, ele não pode ser confundido com a retirada do direito do consumidor. Mas aí eu estou falando demais, o Morishita me disse que era só para dar uma palhinha. Né? Tá bom, Márcio. Eu concordo com absolutamente tudo. Acho que a gente precisa ter seguro. O Pix foi um exemplo aqui, simples para dizer, precisamos evoluir. Agora, nesse aspecto, eu acho que o consumidor é vulnerável
porque está lá no Código de Defesa do Consumidor, porque está lá no 170 da Constituição, porque está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, etc, etc, etc. Agora, a regulação é muito complexa de se entender. E muito ruim também, porque ela coloca entraves regulatórios que impedem novos entrantes. Então, eu acho que a pergunta é como o setor pode... e eu acho que o setor vem fazendo isso por tudo que eu venho acompanhando, como simplificar a regulação e como melhorar a informação para que esse consumidor possa, num dia, dizer o seguinte: olha, hoje eu estou aqui, eu tenho um seguro do Bradesco, amanhã eu não estou mais afim do Bradesco, não vou mais com a cara do Bradesco, porque tem um troço azul na fachada, eu sou colorada, eu quero ir para o Santander, que é todo vermelho e branco. Né? Então, eu tenho que poder querer e fazer isso fácil e rapidamente. Acho que é exatamente isso. Pedindo 1 milhão de desculpas para o próximo painel, que a gente está atrasado, eu vou passar a palavra final para a gente fazer uma rodada, já as considerações finais, tá bem? Então, acho que a gente volta. O Velasco falou que vai fazer de uma maneira rápida, eu já passo para ele, depois eu devolvo para você, Aline. Bom, falei até mais ou menos junho de 2019. Junho de 2019, o regulador muda e muda a forma de colocar circulares ou regulações no mercado, partindo mais para coisas principiológicas. E lança o sandbox regulatório. Temos que ter cuidado com insurtechs, com representantes de seguros, com meios remotos, com o Open Insurance, com o LGPD. As práticas do mercado financeiro não funcionam da mesma forma no mercado securitário, são dois mercados totalmente distintos. Tá? Temos que aprender, regulador e seguradores, como apresentar para a população de forma que isso vire uma experiência positiva, tá? Em cima disso aqui. Tá ali fora o papelzinho, a primeira seguradora já real do sandbox. Essa é uma caixa que eles mandam. Tá? Achei que era uma caixa de areia. Não, é uma caixinha com... Você tem no site, quando você é cliente, você pode fazer upload de foto do seu seguro de vida lá, botar momentos agradáveis, mandar recado para a família e tudo. Há uma parte de relacionamento, até mesmo porque o outro produto que está na prateleira é o produto viagem. Então, é uma forma de ver que não é o segurador que não quer fazer, não é o regulador que não deixa fazer. A nossa cabeça, muitas vezes, nos impede de que uma empresa de TI vire uma seguradora, que pode ser uma coisa do futuro. E muitas seguradoras talvez não cheguem a ter nem mais a oportunidade de ter a sua TI. O novo vem aí, mas com precaução, cautela e todos os cuidados que temos com manter a reputação do mundo dos seguros. Bom, discussão muito valiosa, né? Uma discussão ampla que daria para a gente ficar aqui não sei quanto tempo, professor Ricardo, discutindo sobre tudo isso. Bom, para mim, um dos maiores desafios a partir de todo esse cenário está numa expressão que foi falada ontem no painel de direito concorrencial, que é a neutralização concorrencial. Tratar todos os atores fornecedores do mercado de seguros de uma forma igual, mesmo que a gente tenha aí seguradores tradicionais que fazem a comercialização de uma forma tradicional, até seguradoras que fazem isso de uma forma muito mais tecnológica. Então, como neutralizar essa concorrência de forma que todos tenham oportunidades. E a gente também trata aí não só dos seguradores, mas dos próprios corretores de seguros. A gente tem bastante discussão a respeito das associações de proteção veicular, por exemplo. Enfim, atores que atuam nesse mercado de uma forma muito ampla
e que precisam ter oportunidades iguais para crescerem e fazerem. E pensando no consumidor, como levar com que o consumidor tenha conhecimento de todos esses produtos e essas oportunidades que ele tem para contratar, porque no final do dia o que a gente quer é uma maior penetração do seguro dentro do mercado. Hoje a gente tem um PIB de 6% e com possibilidade de muito mais no Brasil. Então, o que a gente quer, na verdade, é isso, né? Uma maior penetração. E como alcançar isso? Acho que esse é o grande desafio aí do setor e da própria regulação, trazer esse equilíbrio. Bom, colegas, assim, uma alegria enorme, né, estar participando de um evento tão qualificado. Eu acho que das vezes que eu mais me entusiasmei em discutir seguros, eu gosto muito de falar sobre o assunto, todos somos suspeitos, trabalho nesse setor há 20 anos, pelo menos, mas dos painéis mais ricos, indubitavelmente, que eu participei em toda a minha carreira, saio daqui inquieto, repetindo as frases do Coriolano, saio daqui bem melhor do que entrei, não tenho a menor dúvida, né? Tivemos uma preliminar ali, se é que se pode chamar de preliminar, com o Márcio, e debatemos aqui temas tão candentes aqui com colegas, né, com tantas ideias, aparentemente algumas vezes divergentes, mas no fundo muito convergentes. Eu insistiria, apenas então encaminhando aqui a minha fala final, eu insistiria na questão do modelo de negócio. Me parece que não é papel do órgão regulador desenhar o negócio. E me parece que no sandbox nós estamos incorrendo no mesmo erro. Quando nós lançamos um edital e dizemos o que pode ser colocado no formato de insurtech. A exemplo das fintechs, né, em que o mercado segurador ele foi no corredor, no vácuo do Banco Central, e assim foi sempre, historicamente. Né? A SUSEP sempre foi no corredor do Banco Central. Me parece que nós não podemos... Porque vai de encontro à ideia de inovação. O que é inovação? Inovação é o invento aceito pelo mercado. Nós tivemos vários inventos. O carro elétrico, que hoje é uma realidade no mundo, a Europa até 2030... vai ter toda a sua frota, é a pretensão elétrica. O carro elétrico existe desde a década de 70. Mas ele passa a ser uma inovação no conceito econômico, no conceito de Schumpeter, a partir do momento em que ele é aceito pelo mercado. Ele é possível de ser produzido pelos agentes econômicos e ele é comprado, ele é aceito pelos consumidores. A partir daí, então, nós temos inovação. Inovação é o invento que é aceito pelo mercado. Eu estou insistindo na questão de mercado, porque muitas vezes essa palavra se demonizou no Brasil. Se fala em mercado como se o mercado fossem apenas os agentes econômicos. E o mercado é a ação, é o jogo, é o campo de jogos em que jogam agentes econômicos, fornecedores e tomadores de produtos, tomadores de serviços. Então, a partir desta interação entre agentes econômicos e consumidores, é que se dá o mercado. O papel do Estado, então, de acordo com as suas opções políticas, é regular, insisto, né, na tentativa de corrigir falhas de mercado, evitar falhas de mercado, ou, né, também não interagindo de forma a criar falhas de governo. Retroagindo aqui a minha primeira fala. Minha preocupação fundamental aqui, não restringirmos, né, o papel da inovação dentro dessa ideia, né, de aceitação pelo mercado. Nós não podemos, não me parece que colocar, elencar e dizer o que pode ser inovação, o que não pode ser inovação. Não é papel do órgão regulador, quando ele estabelece limites à inovação, dizendo no edital o que pode e o que não pode ser feito. Isso vai de encontro à ideia de inovação. Muitas vezes o mercado, o agente inovador, ele enxerga necessidades que o mercado formal ainda não percebeu. Vou ao encontro agora da fala da Sofia, quando comenta a respeito das barreiras à entrada. Nós temos muitas barreiras à entrada no mercado brasileiro e também barreiras à permanência. É difícil permanecer nesse mercado. Por muitas vezes, em razão daquela preocupação histórica de solvência, nós temos, né, o incremento de capital, a ideia, né, uma obsessão do Estado por conta da solvência. E nem sempre, né? Isso me parece, né, nós já passamos dessa fase, me parece que esse papel é importante, mas não é tudo, não pode ser tudo. E finalizando a minha fala,
em relação à forma de apresentação do produto. Márcio comentou, né, eu acho que fez uma fala bastante interessante agora ao final, relembrando a complexidade desse produto. Né? O contrato que tem obrigações inúmeras, é um soldado de reserva que, por muitas vezes, opera efeitos quando nós temos uma escassez absoluta de recursos, mas me parece que os agentes, essa é a crítica que nós podemos fazer, eu acho, podem se utilizar de ferramentas que, pasmem, colegas, o judiciário já está utilizando. Design thinking, legal design. Se nós já temos sentenças desenhadas, por que nós não podemos ter condições gerais de seguros desenhadas a partir de estudos, a partir de ferramentas que estão resolvendo o problema do judiciário, por exemplo, e poderiam muito bem resolver o problema de contratos. Então, acho que fica essa reflexão. Me parece que nós poderíamos nos utilizar mais dessas ferramentas que estão aí disponíveis e que mercados e que serviços muito mais conservadores já utilizam. Então, agradeço muito a possibilidade e o convite. Bom, com bastante brevidade, agradecendo novamente o convite que me foi feito, eu gostaria de dizer que o equilíbrio de que se falou aqui, de que a doutora Aline falou, creio que ele pode ser, no setor de seguros no Brasil, particularmente, bastante bem buscado através, por exemplo, da aprovação do projeto de lei da Câmara sobre o contrato de seguro. Creio que ele evitará todo esse mare magnum de legislação extravagante que nós temos no setor, abrindo espaço para novos players, como mencionou a doutora Sofia, abrindo espaço para novas operações, novas modalidades de contratação. E queria só fazer uma referência final, me lembrando que me foi evocada pela fala do Dr. Velasquez, no sentido de que, como dizia Epicuro, os grandes navegadores devem sua reputação às tempestades e aos temporais. Então, acho que nós podemos chegar lá. Um grande abraço a todos. Quero agradecer a todos os participantes, pedindo 1 milhão de desculpas para o próximo painel, por causa do atraso, e declarar encerrado, então, essa mesa de debate. Muito obrigado.